Olá, seja bem-vindo ao Papo com Especialista. Hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson, uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas no mundo todo. O Parkinson é caracterizado pela perda progressiva de células nervosas no cérebro, que afeta o controle motor, levando a tremores, rigidez muscular e dificuldade de movimentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença atinge cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos e estima-se que mais de 8,5 milhões de pessoas vivam com Parkinson em todo o mundo. O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado em 11 de abril, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelos pacientes e seus familiares, além de destacar a importância de diagnósticos precoces e tratamentos adequados. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o professor Arthur Oscar Schelp, médico neurologista e professor associado do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com Especialista. A doença de Parkinson é uma doença importante hoje em dia, porque é uma das doenças degenerativas do cérebro que tem maior prevalência, ou seja, são cada vez mais comuns e a cada ano aumenta o número de casos, seja pela perspectiva de vida da população, seja por fatores que ainda não conhecemos bem inteiramente. A doença de Parkinson ela ocorre numa faixa etária mais comumente entre 55 e 65 anos de idade. Mas ela pode ocorrer mais tardiamente, da mesma forma que pode ocorrer em indivíduos bem mais jovens. Um exemplo assim, bem conhecido é um ator norte-americano, Michael J. Fox, que tem uma fundação para auxiliar no combate ao Parkinson. Ele começou a doença com 26 anos, certo? Isso acabou, vamos dizer assim, modificando um pouco a carreira dele no cinema. E ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, discute muito o Parkinson, tem uma fundação e ele tem muita atuação no sentido de minimizar os problemas da doença. Na verdade, os sintomas da doença aparentes para o indivíduo, para a sociedade, para a família, são principalmente sintomas motores, né? Ou seja, o alentecimento de movimento, os movimentos ficam mais lentos, né? Se a pessoa estiver dirigindo um automóvel, por exemplo, mesmo que seja um automóvel automático, ela vai ter dificuldade com o freio, vai ter dificuldade de manusear os pés de um lado afetado, geralmente é assimétrico, né? Pode ser também dificuldade de câmbio, pode ser dificuldade de manuseio de chave, caneta, manuseio de uso comum, controles, celular. Então, o alentecimento do movimento é o sintoma, vamos dizer assim, inicial mais aparente, né? Alguns pacientes têm tremor de repouso também, né, no início da doença. Mas, geralmente, o tremor de repouso não é tão incapacitante e não é uma queixa que seja assim, vamos dizer assim, que leva o paciente para o médico, mesmo a chamar a atenção da família. O alentecimento do movimento é o mais importante. Mas isso pode ser até motivo de perguntas posteriores. A gente não pode esquecer que muitas vezes os sintomas não motores precedem os sintomas motores, né? Por exemplo, um sintoma que é muito incidente, prevalente, é depressão. O paciente pode ter um quadro depressivo que precede, talvez em alguns anos, os sintomas motores, né? Constipação intestinal, outros sintomas, né, do sistema nervoso autônomo, né, como a alteração de sudorese, a alteração de resistência ao frio, mudança de temperatura. Então, tem outros sintomas que podem preceder em muitos anos, né? E pode ser sintomas que levam a algum grau de incapacidade, né? Mas o sintoma motor é o mais importante. Tem sintomas assim que são clássicos, né? Que são bem, vamos dizer assim, discutidos, como, por exemplo, a falta de olfato, ocorre em alguns pacientes.
Mas ocorre também em outras doenças, né? Hoje em dia a gente tem muita gente que teve Covid, por exemplo, que não recuperou o olfato até hoje. E essa pessoa que teve Covid, se estiver dentro da faixa etária, por exemplo, ela pode vir a ter Parkinson, mas a hiposmia, né, a falta de olfato, precedeu a doença, né? O diagnóstico da doença ele é clínico, né? É a observação do doente, é a história do que o paciente conta, como ele relata. Muitas vezes o paciente fala que está mais fraco, sentindo fraqueza de um lado. E a observação do doente ou da paciente vai mostrar que, na verdade, ele não tem diminuição da força, ele tem diminuição dos movimentos daquele lado. Quando ele mexe menos, mais devagar, ele tem a impressão, a sensação de que aquele lado é mais fraco do que o outro, né? Então, essa é uma queixa inicial que acontece muitas vezes, né? O tratamento é basicamente você tentar repor, né, a substância. Talvez eu tivesse que falar um pouco mais disso na primeira pergunta, eu vou vamos dizer, completar a primeira pergunta agora também. Na verdade, a doença de Parkinson, isso está ligado diretamente ao tratamento. A doença de Parkinson, ela não tem uma causa conhecida. Tem várias possíveis, né, comportamentos, vários possíveis fatores que são predisponentes, mas em escala menor e somados, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que um fator que é, vamos dizer assim, mais ou menos bem definido, pelo menos identificado como sendo um fator, é alimentação, né? Uma vez que grande parte, se não toda a dopamina, que é a substância que falta, que a gente tem no cérebro liberada, ela vem dos alimentos, né? Tem precursor da dopamina na banana, no feijão, né? E vários alimentos têm esse precursor da dopamina. Assim como muitos alimentos têm um aminoácido que também, depois de metabolizado, vai ser armazenado no cérebro como dopamina. Por exemplo, queijos, né? Carne, né? A tirosina, né? Então a gente também sabe que a alimentação ruim nossa no mundo atual, né? Mudança de processados, ultraprocessados e outros alimentos, né, que não têm um valor nutricional tão grande, ou têm um valor nutricional, mas têm muitos efeitos colaterais, eles também alteram muito a flora intestinal, a flora bacteriana intestinal. E essa mudança da flora bacteriana normal em todos os indivíduos, né, faz com que substâncias sejam mal absorvidas ou muito absorvidas, né, e depois vão se depositar no cérebro e vão contribuir para a doença de Parkinson ser mais grave e ter evolução mais rápida. Então a gente pode dizer assim, que talvez no futuro, próximo, talvez, a gente aprenda que uma alimentação melhor, né, que a gente chama de dieta mediterrânea, né, dieta peixe, verdura, né, frutas, né, evitar gorduras saturadas, né, uso de, por exemplo, azeite de oliva e outros azeites que são melhores, né, pode fazer com que a incidência da doença seja menor. Então, na verdade, o tratamento é tentar repor a dopamina. E existe a substância em comprimido, né, que é a levodopa, que é um precursor da dopamina, que, absorvido via oral, no cérebro, vai se transformar em dopamina e vai repor a dopamina que está faltando, né? É a base do tratamento. Os outros tratamentos, eles são adjuvantes. Eles são tratamentos que, por ação de inibição enzimática, eles propiciam que a dopamina fique mais tempo circulando no cérebro ou que ela fique mais tempo sem ser metabolizada ou sem ser degradada e ficaria disponível para atuar mais tempo, né? É os tratamentos básicos. E o tratamento é efetivo, né? Hoje a gente consegue fazer com que o indivíduo tenha uma vida praticamente normal, né? Na sociedade, no seu trabalho, na família, né? E isso, alguns anos atrás, não era assim. Eu já sou mais formado há mais anos, mais tempos, né? Quase 50 anos, né? 50 anos. Eu lembro que em 1970, quando foi desenvolvida essa medicação nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil não tinha. No Brasil apareceu essa medicação em 1973, né? Até então,
a vida, vamos dizer assim, o prognóstico da doença de Parkinson era muito pior que hoje. Então, não tinha tratamento. O paciente, em poucos anos, estava, vamos dizer assim, incapacitado, né, com dificuldade para engolir, emagrecimento, pneumonias e complicações que hoje não são mais assim, tá certo? Só para você lembrar, por exemplo, assim, a título de ilustração, né, outro dia nós estávamos tentando convencer um paciente com Parkinson, com 110 anos, que já é acompanhado nesse hospital há mais de 30, que ele não andasse mais a cavalo, porque a família punha ele em cima de um cavalo, né, e ele saía troteando devagarinho com o cavalo. A gente explicou para ele, senhor, o senhor não tem idade mais para andar a cavalo. Eu acho que mesmo que ele não tivesse Parkinson, né? E ele ficou desgostoso, ele ficou chateado conosco, entendeu? Até hoje ele está meio arredio comigo. Na verdade, a gente fez isso mais por uma questão de proteger os ossos dele, de proteger a parte esquelética do que propriamente pelo Parkinson. Porque ele era assessorado, o pessoal ficava cuidando para ele não cair, né? Mas, assim, só mostrar que o indivíduo pode ter uma expectativa de vida, né, praticamente normal ou até acima da média. Eu não falei do exercício físico e fisioterapia no tratamento, porque é muito importante, tá certo? A gente sabe que o resultado da medicação via oral de reposição, ele vai ser tanto melhor quanto mais atividade fisioterápica o indivíduo fizer, tá certo? Exercícios continuados de repetição são os mais importantes, né? Mas alongamento é importante, então a fisioterapia é muito importante. É diferente a evolução do paciente sem fisioterapia e com fisioterapia, né? A fonoaudiologia é muito importante porque ela nos auxilia hoje muito na deglutição, ou seja, o paciente tem algum grau de dificuldade para deglutir, né, disfagia, né, e a fisioterapia pode auxiliar em muito. A fisioterapia também, a fonoaudiologia também auxilia um pouco na fala, que é alentecida, né, como os outros movimentos. Mas esse apoio é importante, mas ele não é tão importante quanto a proteção de aspiração no caso de disfagia, tá certo? E não é sem esquecer outros profissionais também, né? Profissionais que trabalham conosco e contribuem, por exemplo, assim, terapia ocupacional, né? A questão da psicologia também como apoio, tá certo? Então, na verdade, todos os profissionais, eles acabam auxiliando bastante, né? Um fatorzinho que a gente talvez não dê tanta ênfase, mas que é importante, né? Talvez ele pudesse até ser incluído nas perguntas precedentes, é a questão de que alguns pacientes, né, principalmente de idades mais avançadas, eles têm, por exemplo, alterações comportamentais e cognitivas, ou seja, eles podem ter alguns problemas de dificuldade de memorização, né, pode ter algumas alterações de comportamento, né, e, na verdade, existe medicação com alguma efetividade, não tão grande quanto a reposição de dopamina, né? E é importante nesses casos, principalmente de indivíduos mais idosos, ou que já têm doença de Parkinson há 20, 30 anos, de que eles tenham um apoio desses profissionais, porque um quadro, vamos dizer assim, cognitivo, de falta de memória, ou falta de habilidade para executar algumas tarefas, enfim, isso pode ser minimizado, né? Não tanto com medicação, mas com o apoio de profissionais que dão o apoio terapêutico. Bom, a família, primeiro que a família tem que compreender a limitação quando ela existe, né? Às vezes o paciente tem tão pouca limitação que a família nem é tão importante assim, mas é importante como era antes da doença. É o fato de que, por exemplo, a família tem que estar atenta, que o paciente ou a paciente tem alguma dificuldade para subir escadas, então, corrimão, né, netos, né, filhos mais novos, sobrinhos, enfim, procurar apoiar a pessoa quando está em um ambiente que tem mais propensão à queda, né, também a questão de auxiliar na alimentação, né, com porções pequenas, né, auxiliar, enfim, líquido, devagar, enfim, e questão também de acessibilidade, né, do indivíduo na casa, né. Nem todas as casas têm rampa, nem todas as casas têm
acessibilidade, mas o auxílio de terceiros diminui muito a limitação. Tá? E aí, quando eu falo família, cuidadores, que muitas vezes os cuidadores são a própria família, né? E nem todos têm, vamos dizer assim, proventos suficientes para pagar cuidadores treinados específicos para isso, né? Então é uma questão que tem que ser pensada, né? Mas o cuidador, a gente sempre fala que o cuidador somos todos nós, né? E todas as pessoas que trabalham com o indivíduo, né? Aqui, de novo, eu vou responder a pergunta anterior junto com a perspectiva, né? Eu não falei ainda numa terapia que é muito propalada, na televisão principalmente, que são os neuromoduladores, né? São pequenos, vamos dizer assim, como se fosse um marca-passo cerebral, né? Um aparelho, né? Que gera uma corrente elétrica, né? Bem dosada, bem calibrada e bem específica, né? E é um aparelho, hoje, antigamente era um grande, ficava do lado. Hoje ele é menor que o marca-passo cardíaco, ele pode ser implantado subcutâneo, é um aparelhinho pequeno, assim, do tamanho de uma caixa de fósforo, menor até, né? Ninguém usa mais fósforo hoje em dia, mas aqueles fósforos que vinham pequenininhos de propaganda, os mais antigos conhecem, é um aparelho pequeno, né? E ele, vamos dizer assim, pode ser controlado à distância, inclusive, de uma outra cidade, por um computador, né? E pode ser, vamos dizer assim, calibrado, modulado, né? E ele mostrou resultados, assim, vamos dizer assim, já apesar de não ser tão novo, já ter talvez uns 20 anos, 30 anos de uso clínico, né? Para alguns pacientes, em algumas circunstâncias, né? Pacientes mais jovens, que têm evolução da doença muito rápida, muito incapacitante, apesar da medicação, apesar do apoio dos profissionais, né? Pode ter uma melhora importante, assim, num curto prazo. É uma cirurgia feita sem anestesia geral, é anestesia local, né? E são implantados eletrodos, né? Eventualmente são 2 eletrodos, um de cada lado. Esses 2 eletrodos vão em regiões mais profundas, né? Ou tálamo ou subtalâmico, ou profundo, e eles estimulam aquela região, ou inibem aquela região, e com isso pode haver uma melhora dos sintomas, né? Principalmente os motores, né? Os outros sintomas não são muito melhorados, não são muito, vamos dizer assim, controlados pela neuroestimulação. Mas a neuroestimulação hoje é usada em outras doenças, esquizofrenia, outros distúrbios bipolares, enfim, e eu acredito que é uma terapia promissora, né? Já foi bem mais cara, hoje é menos, né? Mas ainda tem indicações específicas, né? Eu sempre acho assim que a gente não pode, vamos dizer assim, achar que não está sendo bem atendido porque não está usando a última novidade, né? A última avanço da ciência, mas tem indicações específicas, né? E a maioria dos casos não há necessidade, não há indicação de fazer neuroestimulação, que é essa estimulação cerebral com esse aparelho, né? E também existe também outras terapias, mas elas não são tão eficientes como é a própria reposição da levodopa. Eu continuo achando que a fisioterapia ainda pode melhorar, pode aperfeiçoar, né? Que é um papel importante, né? O papel dos outros profissionais que contribuem também pode ser ampliado, pode ser aperfeiçoado, né? E o diagnóstico ainda é clínico, né? Os outros exames podem ser feitos até para tirar alguma dúvida, mas não é o diagnóstico, não é o essencial, certo? Lembrar que o doente com Parkinson pode vir a ter outras doenças ao longo dos anos, né? Isso não outras doenças, tanto do sistema nervoso central quanto de outros órgãos, né? Então isso tem que ser sempre atentado. Primeiro, assim, como qualquer outra doença que já tem no passado, a gente sabe, por exemplo, que a tuberculose só teve seu controle efetivo no momento em que a sociedade não tinha mais preconceito contra a tuberculose. Esse hospital é um exemplo disso, né? Ele foi até construído no início pensando que o lugar alto, com clima bom, pudesse ser o lugar ideal para você colocar os pacientes com tuberculose na época, né? Mas a gente sabe que hoje o tratamento é não isolar, é integrar o indivíduo na sociedade, né? E não
hesitar e não evitar de falar sobre o problema, não evitar de falar sobre a doença, né? Um outro problema que vem também é que muitas vezes as pessoas têm medo de ter uma doença pelo estereótipo que se forma depois, entendeu? Então, eu posso falar isso, porque isso já, estou na faculdade já há mais de 40 anos, eu estou aqui, né? Teve muitos colegas nossos, né, que trabalharam aqui como doença de Parkinson, tá certo? Foram professores aqui, cirurgiões, tá certo? Ativos, tá certo? E a gente tem na sociedade hoje muitas pessoas, né, em todos os níveis sociais, né, judiciário, segurança, né, professores de diversas matérias, né, filosofia, sociologia, né, medicina, engenharia, os clássicos, né, a parte de informática, a parte de cinema, tá certo, né? Que tem Parkinson, né? E as pessoas nem sabem que tem Parkinson, talvez um dia venham a saber, entendeu? E não é uma doença que incapacita o indivíduo, basicamente, tá? Então, apesar de que hoje ainda existe lá, dentro da Justiça Federal, de incapacitação, perguntando se ele tem uma doença, se tem doença de Parkinson. A doença de Parkinson era uma doença assim, estigmatizada antes da década de 70, que não tinha tratamento. Mas isso, infelizmente, às vezes não muda, né? Demora para mudar. Então, é não haver preconceito, é não deixar de discutir e, vamos dizer assim, eu tenho Parkinson, tudo bem. Você tem o tremo? Eu tremo porque eu tenho Parkinson, tá certo? Eu tenho dificuldade de fazer isso porque eu tenho Parkinson. Dependendo se for mão dominante ou mão não dominante, vai ser mais ou menos ruim. Se bem que hoje se escreve tão pouco, né, que o computador ele ignora isso, né? E o computador também ele minimiza o enaltecimento, ele consegue atenuar essa limitação, né? Então, assim, não ter preconceito e vamos dizer assim, não ter medo da doença, porque o medo da doença faz com que a pessoa tenha menor adesão ao tratamento e tenha menor aceitação de outros profissionais, além do médico, né, que são tão importantes ou mais importantes do que o próprio médico. Agradecemos ao Dr. Arthur Schelp por sua participação aqui no Papo com o Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.